quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos, novamente. Bom dia a todos também que nos assistem e nos ouvem pelas mídias digitais. Sejamos todos muito bem-vindos a esse trabalho de Evangelho, Vibrações e Paz. Alguém vindo pela primeira vez hoje? Hoje não, por enquanto não. Agradeço muito ao pedido que nós fizemos quanto ao silêncio, né, a concentração. Foi um silêncio muito gostoso de se ouvir, né? É a concentração, é a abertura dos nossos corações para a espiritualidade. Isso é muito bom. Vamos aos nossos avisos em geral. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Vamos aproveitar agora, desligar, para que não toque durante os trabalhos. Cursos. A casa está oferecendo alguns cursos. Dentre eles, há um curso de formação baseado na doutrina espírita. Educadores espíritas. Vai começar agora no dia 5, todas as terças-feiras, do dia 5 ao dia 25/6, das 20 às 21h30. É aberto para trabalhadores da casa e também para o público em geral. Por favor, quem gostaria de fazer esse curso, procure informações a respeito na nossa livraria. Curso doutrinário, Evangelização Infanto-Juvenil. É um curso aos domingos, com início dia 3/3. Ele se realizará todos os domingos, das 9 às 10h15. No terceiro andar, é destinado para crianças e adolescentes. Crianças a partir
dos 2 anos de idade até os 16 anos. Então, você que tem netos, sobrinhos, sobrinhas, parentes que têm crianças nessa faixa de idade, amigos, enfim, encaminha aqui para o Paz e Amor para esse trabalho. Vamos evangelizar as nossas crianças, os nossos adolescentes, com base nos ensinamentos da doutrina espírita sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus. As crianças estão precisando muito serem evangelizadas. As crianças são o futuro da doutrina espírita, são o futuro da humanidade e precisam ser esclarecidas. Os pais que indicarem essas crianças poderão também receber informações a respeito, instruções a respeito. Se reunirão a cada domingo também numa sala específica, onde esse grupo vai orientar aos pais, aos avós, aos tios, sobre a evangelização dessas crianças. Por favor, vocês que tenham crianças, possam indicar, tragam para esse trabalho. O grupo de estudo Boa Nova, que é dirigido por coincidência por 2 trabalhadores aqui do nosso grupo, o Francisco e o nosso dirigente Wagner. Esse grupo se reúne todas as terças-feiras, já iniciou no dia 20, todas as terças-feiras às 20h15 até às 21h15. Esse grupo estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. É um estudo bem simples, não é assim detalhado, que tome muito tempo, né, de um curso cansativo, de uma reunião cansativa. Eles estudam item por item do Evangelho, mas muito bem dito, muito bem estudado. Tá ok? Você que quer conhecer mais sobre o Evangelho, procure informações junto ao Francisco e junto ao Wagner e também na nossa livraria a respeito das inscrições. Aliás, pode ir direto na sala, tá? Entrando lá na sala, o curso já começou, mas atende vocês, atende quem quiser participar. Muito bem, vamos aos nossos recados e avisos sobre o trabalho de hoje. O trabalho de hoje vai transcorrer da seguinte maneira: leitura da mensagem com a Luciene, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com a Fernanda, vibrações gerais da prece, dos passes, das águas e prece de encerramento com o Francisco. E hoje nós vamos abrir um espaço para o senhor Ari fazer a prece inicial, porque quem vai fazer a palestra para nós é a esposa dele. E para não deixar ele com ciúmes, né? Porque ele já veio me... só minha esposa, deixa eu falar também. Então o seu Ari vai fazer a prece inicial. E a esposa dele vai nos agraciar com a palestra de hoje, a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, a senhora Marina Corral. Uma boa palestra a todos nós, uns bons ensinamentos e que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe. Do livro do Divaldo Pereira Franco, Sob a Proteção de Deus, Diversos Espíritos. Mensagem sobre a proteção de Deus, o amor, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Quando o amor vige, tudo respira paz, e a alma dos homens e das coisas adquire beleza, crescendo para a plenitude. Somente quando se ama é que se alcança o fanal da existência. Quando o ser humano permitir que o amor o ilumine,
o mantenha, alcançará o patamar da agilitude e alcançará com segurança o rumo do divino amor. Sem ele, nada existe. Que Jesus nos abençoe. Bom dia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador. O Consolador Prometido, item 3. Se me amais, guardai os mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o reconhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Senhor Jesus, nosso companheiro de sempre, neste instante, Senhor, elevamos os nossos pensamentos a vós e só temos que agradecer, Senhor, a tua bondade infinita de nos permitir estarmos reunidos convosco neste instante, para que os nossos corações se elevem até vós e através dos espíritos amigos aqui presentes, nós pedimos a sua proteção e o seu amparo para todos. Senhor Jesus, ampare a Marina na palestra de hoje, amparando a todos nós, para que tenhamos um trabalho de paz, de harmonia em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Então, hoje o nosso tema é sobre o Cristo Consolador. Então, a gente sabe, através das histórias, que onde Jesus estava para fazer os seus ensinamentos, uma grande multidão sempre o buscava, sempre o procurava, em busca das palavras de conforto, de esperança, de fé. Outros o buscavam para receber as curas, tanto física quanto espiritual. Então, como a multidão era grande que o buscava, ele sempre procurava assim um lugar um pouco mais alto, onde todos pudessem vê-lo. E nesse dia, a multidão era grande ao seu redor. Mas como ele estava mais alto, ele pôde ver lá atrás, um pouco mais longe. E ele viu que lá tinha muitas pessoas que queriam se aproximar dele também, mas ficavam receosas, tinham as suas dificuldades em se aproximar dele, porque muitos acreditavam e outros não. Então, ele vendo essa multidão, foi que ele fez o convite. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu fardo é leve. E dessa forma, as pessoas se aproximaram um pouco mais dele. Então, o que seria esse jugo que Jesus estava falando? Nós sabemos que jugo é uma coisa pesada, né? Uma coisa que nos prende, que nos segura. Mas, na fala de Jesus, jugo era um convite para que as pessoas obedecessem, seguissem as leis de Deus.
porque as leis já estavam estabelecidas por Moisés. E então Jesus veio relembrar muitos ensinamentos. Então esse jugo, observar, seguir, fazer o que as leis explicavam, que era necessário que ele fizesse. E quando ele fala, o meu fardo é leve, o que ele queria dizer com isso? O fardo para todos eles e para todos nós são as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, tudo aquilo que nós passamos na nossa vida e que tem um certo peso, é o fardo a qual Jesus se referia. Só que quando nós temos fé, nós temos confiança, nós procuramos obedecer essas leis que ele veio nos trazer, esse fardo fica mais leve mesmo. Porque quando nós enfrentamos as nossas dificuldades, reclamando, chorando, maldizendo, fazendo uma série de coisas revoltantes, as nossas dores aumentam. Nós sentimos mais dificuldades, tudo fica mais difícil. Agora, quando nós procuramos ter paciência, ter tolerância, ter aceitação nesses nossos problemas, nessas nossas dores, segurando na mão de Jesus, fica mais leve, fica mais fácil, porque nós não valorizamos tanto aquilo que está nos afligindo, porque nós sabemos que tudo na nossa vida passa. Tem começo, tem meio e tem fim. Então, todos os nossos problemas, um dia terminam, mas aí chegam outros, né? Como diz Emmanuel, quando você resolver um problema, uma dificuldade, se prepare, porque logo vem um outro. Mas Jesus nos conforta, nos consola, dizendo que Ele está sempre do nosso lado, sempre nos dando sustentação, força e coragem para que a gente consiga viver todas essas dificuldades e superá-las uma à outra. Então, quando nós falamos que Jesus disse para a gente pegar a nossa cruz e segui-los, vamos lembrar de um homem que ele vivia reclamando. Era o sofredor em pessoa. Só ele tinha problemas, só ele tinha dificuldades, só ele tinha dores. E reclamava demais. Então, um dia, apareceu um missionário e falou para ele assim: olha, você quer fazer um trato comigo? Você pega essa cruz imensa que está aqui, uma cruz de madeira, e você vai carregá-la até o final dessa rua. Era no meio de um mato, um lugar assim, muito deserto. Quando você chegar lá no final da rua, você vai encontrar um jardim florido, com árvores, com tudo de melhor, e você ficará livre de todos esses problemas. Você aceita? Ele falou, bom, se é assim, eu vou aceitar, né? Pegou a cruz dele, pôs no ombro, tinha outros companheiros na mesma situação, e lá foi eles estrada fora. Mas ele, dando assim uma de espertinho, ele tinha um canivete no bolso. E então, de tempos em tempos, ele dava uma paradinha e cortava um pedacinho da cruz. E isto foram muitas vezes. Com isso, a cruz se tornou mais leve. E ele conseguiu chegar até o final daquela estrada. Quando ele chegou lá, tinha um grande abismo que ele precisava atravessar para poder chegar naquele lugar maravilhoso, estar livre dos seus problemas. E então ele chegou lá e ficou olhando e falou, e agora?
como que eu vou fazer para atravessar esse abismo? Então o missionário lhe falou: a ponte para atravessar do outro lado é essa cruz que você carregou. Você coloca ela como ponte e atravessa do outro lado. Mas aí o que aconteceu? Ele tinha cortado os pedaços da cruz. E a cruz ficou pequena. Então ele não conseguiu atravessar por outro lado, porque a cruz não chegava. E ele, olhando para o mensageiro, falou assim: escuta, eu não consigo chegar do outro lado. E agora, o que eu faço? Ele falou: você precisa voltar e começar tudo de novo. E então é muito interessante, porque, veja bem, às vezes nós agimos assim. Nós queremos cortar caminho, queremos dar um jeitinho na situação, dar uma de espertinho. Mas não tem jeito. Se é aquilo que nós pedimos antes da nossa encarnação, nós já combinamos tudo aquilo que a gente teria que passar. Então não há como ir tirando os pedacinhos no caminho. Precisamos carregar essa nossa cruz com classe até o final, que chegando lá no final, ganhamos a nossa libertação. Ou a nossa salvação, como muitos dizem. Então, o que é essa libertação? Nós cumprimos com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós concordamos. Então, tudo que acontece na nossa vida foi escolhido por nós mesmos. Nós que tratamos de todas essas coisas no plano espiritual antes da nossa encarnação. Então, nós já sabemos tudo o que nós precisamos passar na nossa vida, mas devemos passar sem revolta, sem tristeza, sem lamentação, sabendo que aquilo é para o nosso próprio bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado. Porque em cada vez que nós estamos aqui, que nós superamos uma dificuldade, nós ficamos muito mais fortes. A gente confia em Deus, confia em Jesus, confia na espiritualidade e a gente caminha. Às vezes tropeça aqui, às vezes cai ali, mas a gente levanta e continua. Porque esse é o nosso destino, esse é o nosso modo de viver. Procurando sempre fazer, seguir, obedecer às leis de Deus e que Jesus veio nos orientar para que a gente fizesse. E aí ele nos fala do Consolador. O que seria esse Consolador? Novamente Jesus reunido com seus discípulos, com aquela multidão que o acompanhava, ele estava falando para os seus discípulos que o seu momento, a sua hora de partir, tinha chegado. Porque ele sabia que a sua missão tinha um determinado período e que esse período estava vencendo, estava acabando o tempo, que ele precisava cumprir aquilo que ele tinha combinado lá também, no plano espiritual. Então, os seus seguidores tristes, lamentando: mestre, mas agora o Senhor vai embora, vai nos deixar, e quem vai nos orientar? Quem vai nos aconselhar? Quem vai nos confortar nas nossas dificuldades? E aí que Jesus falou: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, que eu vou ao Pai e rogarei a Ele, e Ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco eternamente e em vós. E então essa fala de Jesus, que Ele nos enviaria um outro Consolador,
que ficaria conosco eternamente, que ficaria em nós. O que ele estava dizendo? Que ele iria enviar uma outra doutrina em seu lugar, que ia trazer tudo isso. Ele fala, eu vos enviarei o Espírito da verdade, que há de relembrar tudo aquilo que eu vos ensinei, e foi esquecido ou modificado. E esse Consolador, esse Espírito da verdade, vos trará novas informações, outros ensinamentos, que por ora eu não posso passar para vocês, porque vocês não entenderiam. E aí a gente vai observando o que faz a doutrina espírita para todos nós. Justamente isso. Ele nos relembra todos os ensinamentos do Cristo com detalhes, com explicações, porque tudo que Jesus falou está no Novo Testamento. Mas tem pessoas que dizem assim, eu leio o Novo Testamento, mas eu não entendo aquilo, é uma explicação muito curta, não dá para mim captar a mensagem. E então o Consolador explica, dá detalhes, dá informações sobre aquilo que nós não entendemos ou sobre aquilo que foi modificado. Olha como Jesus previa o futuro. Ele sabia que os seus ensinamentos seriam distorcidos. E então já havia um outro Consolador que podia explicar, que podia orientar. E porque ele disse que eles trariam outros ensinamentos que ele não poderia falar? Porque a gente sabe que de tempos em tempos a mente da humanidade vai se transformando, a forma de pensar, a forma de entender. Então, o povo daquela época não entenderia muitas coisas que ele iria falar. Então, ele falava assim, por exemplo, há muitas moradas na casa do meu Pai. O meu reino não é deste mundo. É necessário que nasças de novo para ver o reino dos céus. E assim ele foi falando muitas coisas, mas ele falava assim, ele jogava uma semente, ele jogava alguma coisa que depois viria a explicação. Então, quando ele falava, o meu reino não é deste mundo, o que nós sabemos sobre esse reino? É que, de fato, ele, Jesus, era um espírito muito mais avançado do que nós, muito mais adiantado, e que ele tinha vindo justamente de outros planetas, de outros planos mais elevados, para ajudar na formação da Terra, que ele é o governador até hoje. E desta forma, ele estava falando que ele era de outro lugar. Com isso, ele estava nos dando um exemplo de que como ele tinha ficado, conquistado, conseguido tal evolução que ele estava, que todos nós também podemos conquistar. Depende de cada um de nós. Então, quando ele dizia assim, há muitas moradas na casa do meu Pai, as pessoas ficavam pensando, mas o que é isso? Não estavam acostumadas com essa forma de dizer. Então, o Espiritismo nos explica, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, o que hoje eles estão vendo? Com tantos planetas, com tantos lugares no espaço, eles são habitados, diferentemente dos humanos. Nós somos humanos, estamos aqui. Eles têm uma outra forma de vida, mas são moradas da casa do Pai.
E também na parte espiritual. As esferas que circundam o planeta Terra também são moradas da casa do Pai, são moradas dos espíritos, onde ali eles permanecem, ou em tratamento, ou procurando regeneração, ou esperando para uma outra encarnação. Então, a gente vai observando que nesse plano espiritual também tem muitas moradas na casa do Pai. Então, hoje em dia, a gente tem muitos filmes, muitos livros, muitas demonstrações dessas habitações no plano espiritual. A principal dela que nós conhecemos é Nosso Lar, de André Luiz, né? Agora tem o Nosso Lar 2, que é os missionários, mensageiros da luz. Então, a gente vê que aquilo que Jesus falou suavemente por cima, o Espiritismo vem e explica com detalhes. Quando ele diz assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E então perguntavam para ele, nossa, mas como é isso? O que nós vamos fazer? Muitas acreditavam que era a ressurreição, só que a ressurreição era do mesmo corpo, e isso não era possível, desde que a pessoa estava morta, né, desencarnada, não tinha como ressuscitar. E então, venha o Espiritismo e nos explica, porque lá na época dele também, chegou de noite o Nicodemos e perguntou para ele, mestre, como que eu já sou de idade, eu já sou idoso, como que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe para renascer? E aí é que Jesus responde, o que, Nicodemos? Você é doutor da lei aqui em Israel e não sabe dessas coisas? Se você não sabe das coisas do céu, muito menos você vai entender das coisas da terra. E então Nicodemos ficou assim, meio sem saber o que era. Mas aí nós recebemos as informações, as orientações, que a reencarnação é o espírito que reencarna, e não o mesmo corpo. Por que nós precisamos de reencarnação? Porque em uma única existência, não dá para a gente aprender tudo o que precisamos aprender, fazer também o que precisamos fazer. Desenvolver as nossas qualidades, os nossos sentimentos, nos libertar das nossas imperfeições, desenvolver os nossos talentos. E então, em cada encarnação que nós vamos tendo, a gente vai desenvolvendo algo disso aí. A gente vai trabalhando em alguma dessas coisas e a gente vai, dessa forma, crescendo espiritualmente. A gente vai evoluindo. Então, são aquelas informações que o Consolador nos trouxe, nos mostrando que nós estamos aqui em aprendizado, que nós estamos aqui para nos desenvolver, para crescermos, e não para sofrer. Então, quando ele nos fala do Consolador, que seria a doutrina espírita, que é a doutrina espírita, nós vemos como que são amáveis, amigos, conselheiros, receptivos, tratam as pessoas com carinho, tratam as pessoas com amor. E isto é uma forma de mostrar que nós estamos seguindo os ensinamentos do Cristo. Mas o Cristo daqueles ensinamentos primitivos, onde ele orientava as pessoas. Então, nós seguimos os ensinamentos do Cristo e não dos cristãos, porque os cristãos, às vezes, não estão corretos. Então, para lembrar somente dois fatos dessa consolação
desse Consolador, diz que uma vez um casal foi procurar o Chico Xavier. Alguém já ouviu falar no Chico Xavier? Estão careca de saber, né? Então, o Chico Xavier foi, assim, o maior médium que a gente conhece até hoje em dia. Então, esse casal foram lá procurá-lo porque eles estavam desesperados que eles tinham perdido um filho. Perdido entre aspas, né? Porque ninguém perde ninguém, eles passam para outro plano. Mas, enfim, o filho tinha desencarnado num acidente. E os pais, filho único, ficavam naquela situação. Quem mandou ele procurar o Chico foi um amigo, porque ele nem queria saber dessas coisas, nem religião ele tinha. Mas a dor, o sofrimento da mãe e dele também era grande, e lá foram eles procurar o Chico. E então o Chico recebia muitas cartas, muitas psicografias de várias pessoas que tinham desencarnado para levar o conforto para aquelas criaturas. Então, ele psicografou uma mensagem para essa mãe. E ela, lendo aquilo, o pai também leu e ficaram assim pensativos. Porque na mensagem o rapaz dizia: mãe, pai, eu estou vivo, eu estou aqui no plano espiritual. E sabe, papai, toda noite que o senhor sai às escondidas e vai lá no cemitério, às vezes até dorme em cima do meu túmulo, o senhor está lá e eu venho ficar aqui com a mamãe, para ela não ficar sozinha, para mim consolá-la. A partir desse dia, nunca mais o pai foi dormir no cemitério, porque sabia que o filho não estava lá, estava na casa dele. Um outro fato também bem interessante é que o Chico recebeu uma mensagem para outra mãe, porque lá diz que era cheio de mãe procurando o Chico. Tanto é que tem o livro, né? As Mães de Chico, tem o filme, tudo mostrando o sofrimento da mãe quando perde um filho, e ia até ele buscar uma mensagem de consolação. Então, nesse dia, ele psicografou lá uma mensagem para uma outra mãe. Quando terminou o trabalho, a mãe procurou-lo. Falou: Chico, esse não é meu filho. Essa mensagem não está certa, porque ele fala uma porção de nomes que eu não conheço. Então, não é meu filho. Aí o Chico reuniu uns amigos ali, fizeram o evangelho, o Chico se concentrou e começou a consertar, a corrigir a psicografia. Riscava, escrevia, umas páginas ele pulava. E quando terminou, ele entregou a mensagem para a mãe, ela leu e se pôs a chorar. Esse é meu filho. Agora eu reconheço o meu filho. Aí Chico disse para ela: minha irmã, você me perdoa, porque eu estou doente, estou muito cansado, e o engano aí foi meu. Mas quem veio corrigir, quem veio acertar a mensagem, foi o seu próprio filho. Ele está aqui do meu lado e corrigiu tudo. Então, vejam bem, quanto conforto, quanto consolo essas mensagens trouxeram e continuam trazendo para as mães. É um alívio para o coração saber que eles estão vivos na espiritualidade, que quem morreu foi só o corpo, que o espírito desencarnou e passou para esse mundo espiritual, uma das moradas da casa do Pai. Então, assim, esse Consolador cumpriu a sua promessa. Nos consola, nos conforta, nos orienta, nos dá sustentação, nos encaminha para Jesus, nos encaminha para Deus. Então, a doutrina espírita
veio para preparar a regeneração da humanidade e implantar o reino de Deus na terra. Então, nós estamos sempre esperando o mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração será feito por todos nós, com a nossa transformação, com a nossa melhoria espiritual, com o nosso crescimento espiritual. E assim todos vamos caminhando e crescendo. E então, Jesus sempre está conosco, sempre nos fortalece, sempre nos protege. E que Ele nos abençoe. Muito bom dia. Agora vamos, equilibrados que estamos, vamos fechar nossos olhos, elevar o pensamento ao alto, mentalizar a imagem do amorável Mestre Jesus, respirando profundamente, imaginar que uma luz de cor rosa entra pelo alto de nossas cabeças, invadindo esse salão. Vamos sentar bem confortavelmente, procurando deixar o maior espaço possível entre as pernas e o banco da frente, para facilitar o trabalho de passe que os médiuns nesse momento iniciam. Vamos imaginar que essa luz rosa se transforma numa luz dourada e entra pelo alto de nossas cabeças, nosso centro de força coronário, esse grande assimilador das energias solares, dos raios, da espiritualidade superior, equilibrando todos os demais centros de força. Essa luz dourada agora adquire um tom azulado e vai pousar na altura da nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando os pensamentos, equilibrando nossos sentidos, facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora pousa na altura de nossa garganta, nosso centro de força laríngeo, beneficiando nosso aparelho fonador e ainda nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que aurimos possa ser trabalhado em nossos pulmões, em brônquios, alvéolos, provendo a purificação sanguínea. Essa luz azul agora adquire um tom rosa e vai pousar na altura de nosso coração, nosso centro de força cardíaco, e serenando os nossos batimentos, equilibrando as emoções. Essa luz rosa agora adquire um tom esverdeado e pousa na altura de nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo de nossa circulação sanguínea. A mesma luz verde agora pousa na altura de nosso estômago, no centro de força gástrico, beneficiando todos os órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, de forma que todos os alimentos que ingerimos possam ser adequadamente processados e metabolizados na razão de nossas necessidades. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, nosso centro de força genésico, regulando as energias reprodutoras, beneficiando as fontes criativas. E agora essa luz laranja vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar aos nossos pés, vai subindo pela parte traseira das pernas, lentamente, para a base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, nosso centro de força básico, captador das energias provenientes da terra e ainda regulador de todo o nosso aparato muscular e ósseo. Essa luz laranja vai subindo pela nossa coluna agora, vértebra a vértebra, até chegar à base do nosso crânio, chegando novamente ao coronário, fechando assim esse circuito de refazimento energético. Depois que recebemos, é o momento de nós doarmos. Então vamos começar vibrando pelos nossos lares inicialmente. Vamos mentalizar todos os cômodos de nossas casas,
Mentalizar aqueles que conosco convivem para que eles também possam ser beneficiados por essas bênçãos de amor. Vamos mentalizar os ambientes de trabalho, nossos companheiros, chefes, subordinados, para que todos também possam receber na razão de suas necessidades. Vamos vibrar pelo nosso bairro, pela nossa imensa cidade de São Paulo. Vamos vibrar por aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore, para que sejam acolhidos, para que recebam um gesto de amor. Vibrar por aqueles que estão nas cracolândias, deserdados da fé, para que busquem e sejam inspirados a buscar a sua recuperação e que possam retomar seus caminhos evolutivos, reinseridos na sociedade. Vamos vibrar pelos asilos, pelos nossos idosos, para que recebam amor, mesmo aqueles que estão nas casas, em casas próprias de familiares, para que também possam ser recebidos com amor, principalmente no final de seus anos terrestres. Vamos vibrar por nossas crianças, aquelas que estão nos orfanatos, aquelas que estão nas ruas, para que sejam protegidas contra a violência urbana, para que sejam amparadas e beneficiadas com muito carinho. Vamos vibrar por os hospitais, por aqueles que estão a trabalho, por aqueles que estão adoecidos, para que tenham fé, bom ânimo, perseverança para superar as dificuldades. Não tenham medo, não tenham revolta em seus corações, tenham fé e esperança. Vamos vibrar por aqueles que detêm o poder, para que possam ser beneficiados, inspirados a propiciarem às populações condições dignas de vida, que deixem de pensar em seus interesses pessoais e passem a pensar exclusivamente nos interesses do povo, não estimulando a raiva, não estimulando as desavenças, ao contrário, estimulando a harmonia, o equilíbrio, para que o nosso Brasil, o nosso imenso Brasil, também seja beneficiado com essas luzes de amor. E assim esse Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, possa irradiar para todos os mais países do mundo, em especial por aqueles que se encontram em crise, em guerra, para que seus governantes também sejam tocados, para que não estimulem a guerra e propiciem a paz, independente de crenças religiosas, de etnias, de ideologias políticas, contribuindo assim para a paz no mundo, a paz de Jesus, para que esse nosso planeta possa realmente se transformar num planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá. Voltemos agora para esse salão e vamos vibrar por nossos mentores, para que possam prosseguir em sua tarefa de acolher, assistir e socorrer todos que essa casa acorrem, encarnados e desencarnados, e possam ser beneficiados, cada um na razão de suas necessidades. Vamos vibrar pelas nossas casas irmãs, pelo CASPAGE, pelo CREPAD, para que possam prosseguir com suas missões de assistência social, levando o carinho, o afeto, levando o auxílio na recuperação daqueles que necessitam. E agora, meus amigos, é o momento de nós vibrarmos pelas nossas águas. Assim, vamos vibrar e mentalizar os espíritos que trabalham com as forças da natureza na captação dos elementos vitais cósmicos, dos princípios curativos e purificadores que se encontram nos campos, nas florestas, nas cascatas, nos rios, nos mananciais. Vamos mentalizar os reservatórios e caixas d'água de nossos lares, os recipientes onde depositamos a água que consumimos e ainda as garrafinhas que aqui se encontram, para que os nossos mentores que trabalham com essas energias possam, através da ação magnética, neles depositar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar a todos aqueles que sorverem desta água na razão de suas necessidades, beneficiando órgãos físicos, acalmando as emoções. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desta água purificada, magnetizada, depende de nossas atitudes e, sobretudo, de nossa fé. Assim, antes de sorvermos cada gole, elevemos o pensamento ao alto em oração ao Pai e agradeçamos pela bênção da vida, para criarmos assim um ambiente propício para que os bons espíritos possam atuar ao nosso lado em todos os momentos. E assim, regenerados e equilibrados que estamos,
lembremos o que disse nossa irmã Marina, que Jesus estaria ao nosso lado até o final dos tempos. E possamos regressar aos nossos lares com essa certeza, com esta paz, com essa paz recebida nesta manhã de hoje. Que essa paz possa ser uma constante em todos os dias de nossa semana. Que possamos pôr em prática o Evangelho de Jesus com todos aqueles que conosco convivem, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não esquecendo que o próximo está ao nosso lado, está no nosso lar. E assim procedendo, temos certeza que à luz do Evangelho de Jesus, as dificuldades, por mais difíceis que elas sejam, elas vão passar. Que todos tenham paz, serenidade ao regressar ao seu lar e agradeçam sempre ao alto ter esse lar, ter o pão à mesa, ter a paz de Jesus. Que haja paz, serenidade em nossos corações, com a graça de Deus. E assim encerramos mais um trabalho e agradecemos a presença de todos vocês e vamos se atentar conforme a Dona Marina nos ensinou. O Cristo Consolador, né? Jesus, o Consolador prometido, a doutrina espírita, estão conosco. Vamos colocá-los em nossos corações, em nossas vidas diárias. Muito obrigado e que Deus vos abençoe. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.